Fala pessoal, tudo bem? Que prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso Papo Saúde, aquele podcast que você já sabe que é desenvolvido e produzido pela nossa querida Unimed Itaúna. Cada dia com uma surpresa, cada dia com um convidado especial e hoje eu tô aqui com o doutor que vai cuidar e que vai falar da saúde do homem de A a Z. Então nós vamos conversar bastante aqui com ele, o especialista urologista, doutor André Rocha. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Marciliano. É um prazer estar aqui com vocês nesse que tem sido um projeto muito interessante, muito bacana e que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Excelente, doutor. E eu posso começar já fazendo a primeira pergunta para você. Doutor, a gente sabe que quando a gente fala da saúde do homem, que a gente precisa de alguns cuidados e assim por diante. Quando é que começa essa tal de saúde do homem? Essa pergunta é muito boa, porque boa parte das pessoas acredita que o urologista é o médico do homem dos 40, 50 anos para examinar a próstata. E na verdade, esse cuidado, ele começa muito cedo. Nós cuidamos de homens e de mulheres, mas aqui a gente vai falar de saúde do homem, né? Mas nós cuidamos desde criancinha e até a terceira idade. É bem verdade que ali quando são os meninos, eles são muito bem cuidados pelo pediatra. Mas os pediatras estão sempre encaminhando essas crianças para a gente quando eles têm algum probleminha, uma fimose, uma hidrocele, um menino que não está controlando bem o xixi. E já na adolescência, a gente começa a perder o contato com esses meninos. Eles não são mais tão crianças para poder ir no pediatra, mas ainda não são adultos para ir num clínico. Mas como de uma maneira geral tem a saúde boa, somem no mundo, não vai mais ao médico. E aí esse costume já passa para o adulto jovem. Por isso que muitas vezes esse homem só vai ali pelos 40, 50 anos, quando chega uma campanha de Novembro Azul e ele lembra que tem próstata. Ele fica ali com toda uma defasagem de cuidados que poderia fazer muita diferença em melhorar a relação que ele tem com a própria saúde, o autocuidado, ser protagonista da própria saúde. Depois a gente continua cuidando, na terceira idade, na velhice. Então, se você for entender bem, a gente cuida do bebê ao vovô. Todos eles têm as suas demandas, mas existem realmente algumas lacunas, principalmente entre adolescentes e adultos jovens, que não são muito afeitos a terem aquele cuidado preventivo. Excelente, doutor. Você trouxe um recorte interessante para nós aqui dessa questão da criança e depois do adolescente ele se tornar um pouco invisível para a medicina e muitas das vezes ele pode estar sofrendo com uma série de coisas que não necessariamente o câncer de próstata, alguma coisa, coisas mesmo do dia a dia, coisas mesmo da saúde do homem. Culturalmente, ainda existe muita resistência do homem em procurar o médico do homem. Quais são as principais barreiras e o que tem evoluído ao longo dos anos? Pois é, o homem é um bicho muito arredio com relação à própria saúde. Se ele aprendesse um pouco mais com as mulheres que se cuidam desde cedo, isso seria uma coisa muito mais tranquila. Existem as barreiras culturais clássicas, como por exemplo a síndrome do super-homem. O homem não se vê doente, acha que isso é um sinal de fragilidade. É aquele pensamento: se eu for no médico, ele vai achar doença em mim. É interessante que Essa é ótima. é melhor achar a doença se ela está lá do que deixar ela ficar realmente forte, né? Mas esse pensamento de que a doença é uma fraqueza, de que ele não pode, não deve procurar, coloca outras prioridades, nunca pensa na própria saúde, é o provedor que tem que estar sempre colocando dinheiro dentro de casa, apesar de que hoje em dia metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, mas é uma questão cultural e isso aí está preso na pessoa de uma tal maneira que o homem realmente não coloca isso como uma prioridade. Então esses mitos de o homem não chora, o homem não é fraco, o homem não adoece, isso atrapalha muito. Mas as comunicações melhoraram muito hoje em dia, principalmente as redes sociais. A gente consegue levar informação, às vezes de forma leve, descontraída, e de alguma forma a gente consegue sensibilizar alguns homens. E o que eu posso dizer ao longo da minha experiência, é que eu já tenho quase 25 anos de formado, ano que vem eu faço meu jubileu de prata. Se eu for comparar um homem que eu atendia no início da minha carreira de urologia, 20 anos atrás, com o homem que eu atendo hoje, eles são muito mais leves e espontâneos para poder procurar o cuidado. E isso é fruto de uma evolução das mentalidades.
As pessoas pensam de jeito diferente e se comunicam de forma diferente. Mas a gente ainda tem muita gente com resistência. Doutor, é fantástico o resgate que você fez em relação ao nosso próprio desenvolvimento em antropologia. Existe, você já me disse que na fase infantil, os primeiros anos, o pediatra tem essa parceria legal e que depois o homem ele fica um pouco marginalizado, né, em relação a essa saúde, porque ele fica sem se identificar. Ele ainda não é um paciente cardio, ele ainda não é um paciente de outras especialidades. Que vantagens a urologia pode trazer para um jovem entre 18 e 40 anos? Que dilemas um jovem desse pode enfrentar e que tranquilamente poderia ser naturalmente tratado, sanado dentro da urologia, que não necessariamente ele precisa ter um câncer de próstata? Exato, essa pergunta é muito boa. Eu poderia colocar até um pouco antes, ali pelos seus 13, 14 anos. Boa. Porque existem, por exemplo, no adolescente, demandas com relação ao próprio desenvolvimento sexual. Dúvidas que aquele garoto pode ter. Lembrar que tem muitas famílias que esse diálogo não é fácil. A criação de pais, às vezes. Isso ainda é um tabu. É um tabu. Os pais têm dificuldade de falar com os próprios filhos. Os pais têm vergonha, às vezes, de abordar certos assuntos. Os meninos vão para a internet e pode dar azar de encontrar uma informação de qualidade duvidosa. Às vezes aprende na vida com um primo, com um irmão mais velho, com um amigo. Eu acho muito importante a gente ressaltar essa campanha. A SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, há uns anos atrás, lançou uma campanha que chamava Vem Pro Uro, enfatizando a importância de trazer esses adolescentes, porque aqui a gente cria vínculo. Esse garoto ele vai entender que ele tem um médico para chamar de seu. Claro que às vezes, ao longo desse envelhecimento, aí ele fica um adulto jovem, 30 anos, 40 anos, pode ser que vão surgir problemas como, por exemplo, pressão alta, obesidade, diabetes. Não que o urologista vai cuidar disso, mas ele criou um vínculo com aquele urologista que ele passa a ser uma espécie de gerente da saúde dele. Fantástico. Poxa, vou passar lá no meu médico, ver como é que eu tô. E aí, de repente, o sujeito tá muito acima do peso, ou tá diabético, a pressão tá alta, e a gente vai e faz um encaminhamento pro colega. Olha, vai lá no cardio, vai lá no clínico, vai lá no endócrino, vamos cuidando de você. Existem muitas demandas que ficam ocultas, silenciosas. E aí a gente tem, eu falei dos adolescentes, né? As questões do desenvolvimento sexual, a prevenção das ISTs, a educação sexual como um todo, a evitar gravidez indesejada. Aí depois a gente já tem os problemas com os adultos jovens, questões ligadas ao relacionamento em si. A pessoa sai de um namoro para um casamento, enfrenta aquelas crises. Você, como psicólogo, sabe a quantidade de problema psicológico que eles têm que tratar, mas por trás de problemas psicológicos, principalmente num mundo em que a gente nem sempre está tendo tempo para cuidar da saúde, está estressado, está com maus hábitos de vida, jovens já estão tendo muitos problemas de saúde que eles acham que não têm. E aí vai se aproximando depois do adulto de meia idade, onde faz mais sentido essas campanhas de prevenção, como a do Novembro Azul. Mas perceba, entre a adolescência e os 40, 45 anos, tem muita coisa para a gente fazer pelo adulto, pelo adolescente, pelo adulto jovem e pelo adulto maduro. Doutor André, o estilo de vida de cada pessoa, dentro, inclusive, da idade em que ela se encontra naquele momento. Bebida, cigarros, exposição sexual sem segurança, o quanto isso pode ser nocivo, o quanto isso pode ser agressivo na vida de um homem que talvez seja mais desatento a esse tipo de coisa. Ah, demais. Você falou aí, por exemplo, sobre algumas exposições, né? Bebida, cigarro, má alimentação, sedentarismo. Isso aí vai afetando o organismo como um todo. Nosso organismo tem um equilíbrio perfeito e, por vezes, a gente imagina o que isso vai ter a ver com a saúde urológica. Tem tudo. Por exemplo, na saúde urológica está a saúde dos rins. E uma pessoa, por exemplo, que vai desenvolvendo uma hipertensão, desenvolvendo um diabetes, ficando em sobrepeso, obesidade, estressado, sedentário, ela vai minando gradativamente a sua saúde. O rim é um órgão vascular, quantidade enorme de sangue passa a cada minuto pelos rins para ser filtrado. Nossa sorte é que temos dois. Nossa sorte também é que eles trabalham com uma reserva muito grande. Então, esses agravos vão silenciosamente minando a saúde, mas o preço é cobrado na terceira idade.
porque naturalmente existe uma queda da reserva fisiológica pelo passar dos anos, e aquele homem que se submeteu a uma exposição muito mais grave de bebida, cigarro, sobrepeso, obesidade, estresse, ele vai sofrer os efeitos de uma insuficiência renal, por exemplo. Na parte sexual, como você falou, a gente tem muita informação, mas temos que colocar essa informação acessível para as pessoas. Muitos homens sequer sabem dos riscos que correm com relação a outras ISTs menos comuns, porque a gente realmente foca muito em HIV, mas existem inúmeras outras altamente prevalentes e que as pessoas não se cuidam. Então, assim, tudo que você citou poderia ser minimizado se um homem tivesse um médico para chamar de seu, que fizesse um bate-papo, um controle regular, desse um check-up geral para poder fazer correções ao longo da sua jornada e não tratamentos intensos quando as doenças já estão instaladas. Pequenas mudanças no rumo, pequenas mudanças de rota fazem muito mais sentido e são muito mais tranquilas de serem executadas do que grandes mudanças após a instalação de uma doença. Excelente, doutor. É um tema que eu acho que eu ainda não perguntei aqui no meu Papo Saúde da Unimed com os grandes especialistas que passam. Eu vou ter oportunidade de perguntar para você agora. É a seguinte questão. O homem ele tem muita dificuldade dentro do contexto do Novembro Azul, relacionado a câncer de próstata, uma série de coisas, preconceito, cultura, normalmente é a esposa que marca. Mas existe uma outra coisa que incomoda, eu não sei se incomoda tanto, mas eu sei que incomoda, porque às vezes a gente recebe isso em consultório, em palestra, em alguma coisa, e é a tal da sexualidade masculina no quesito, desculpe, na saúde masculina, no quesito disfunção erétil e todas as intercorrências que acontecem com a questão da virilidade, com a questão, inclusive, da sexualidade, da entrega para o companheiro, para a companheira. Como que a urologia tem tratado isso? Como que isso chega no consultório? E, principalmente, como que se resolve isso muitas das vezes? Eu sei que não tem um protocolo específico, mas que existem direcionamentos. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre isso. Muito bacana poder falar sobre isso, porque a saúde sexual é uma área que vem crescendo bastante, porque a gente tem conseguido quebrar muitos tabus que os homens tinham muita dificuldade para trazer esse assunto. Inclusive até uma certa dificuldade do próprio profissional de saúde em abordar essa questão. É necessário um trabalho para que o paciente fique muito confortável em falar sobre aquele tema. Passar muita tranquilidade, acolher a queixa dele sem nenhum tipo de crítica ou juízo de valor e mostrar para ele que tem muitas opções de tratamento e tem várias soluções ao alcance. Você citou uma área que realmente é muito ampla, que é as disfunções sexuais. Então, se a gente pegar, por exemplo, a mais conhecida, que é a disfunção erétil, antigamente chamada de impotência sexual, ela é dramática, porque a gente vai ficando mais velho e vai aumentando a nossa incidência. Principalmente se a gente fez aquelas escolhas ruins que você citou antes. Perfeito. O sedentário, o tabagista, o que se alimentou mal, o que ficou no sobrepeso, enfim, todas aquelas que a gente mencionou. Então ele fez uma série de escolhas ruins que num primeiro momento não estavam afetando a saúde dele como um todo. Os órgãos realmente têm uma reserva muito boa e do nada ele se sente fraco, ele se sente com dificuldades de sustentar uma ereção ou até de obter uma ereção. Isso deixa ele muito infeliz, isso afeta a qualidade do relacionamento. Ele se sente muito pressionado, ele começa até a procurar menos a parceria dele. Às vezes é muito interessante em um consultório porque as esposas costumam achar que o homem está com outra, mas na verdade ele está evitando porque ele não quer passar pela vergonha que aquilo representa para ele. Ele não tem nenhum espaço para diálogo. Então é uma área muito interessante onde a gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar. Tratar disfunções sexuais sem psicólogo é nadar contra a maré. A gente tem que trabalhar em parceria, porque o nosso paciente ele precisa de um suporte mental, de uma boa saúde mental e de uma boa saúde psicológica.
É interessante que, classicamente, o pessoal fala assim, quando esses problemas acontecem com pessoas mais jovens, abaixo de 40, 50 anos, é tudo psicológico. E quando acima dessa idade, é biológico. Não é bem assim. As duas coisas estão muito bem intrincadas. É claro que entre mais jovens, você tem mais questões psicológicas, mas as pessoas estão com hábitos de vida muito ruins e cada vez mais cedo estão encontrando jovens com problemas hormonais, jovens com problemas de colesterol, pré-diabetes ou diabetes. E também o fato da pessoa ser mais velha não significa que aquelas fragilidades que ela esteja apresentando não tenham por trás dela um forte componente emocional. Então a gente tem que fazer um tratamento que consiga entregar um resultado que atenda todas as demandas do paciente. Com calma, com paciência, a gente vai colocando um tijolinho de cada vez e o paciente recupera a autoestima, a capacidade sexual e volta a ter mais felicidade naquele campo da vida dele que ficou prejudicado. Excelente, doutor. Nesse período que você até nos surpreendeu dizendo que já está na medicina há mais de 20 anos, né? O tempo voa. Isso, voou. E a gente começa a perceber uma movimentação também masculina no sentido positivo, que o homem ele tem se cuidado mais fisicamente, mas em algum momento feito um uso, né, de alguns elementos químicos e alguns produtos na busca de um físico mais exuberante e assim por diante. E a gente sabe que isso também pode ter influência na libido, isso pode ter outras influências dentro do organismo. Como é que a urologia vê isso? Marciliano, esse problema do abuso de esteroide anabolizante é quase que um problema de saúde pública. De uma maneira geral, a gente sabe que ao longo dos últimos anos houve um maior acesso a esses produtos. E isso tem causado uma série de prejuízos, especialmente na saúde cardiovascular. Movidos por um desejo de um físico melhor, de uma performance melhor, muitos jovens procuram o uso indiscriminado dessas substâncias, tomando em doses exageradas que vão provavelmente, seguramente, causar algum prejuízo. Há prejuízos pequenos, como, por exemplo, uma acne, uma queda de cabelo, que depois vai resolver com a ajuda do dermato, por exemplo, mas há prejuízos gravíssimos, como alterações cardiovasculares que vão de uma arritmia a uma hipertrofia do coração, um inchaço do coração e até morte súbita. Eu costumo dizer, essa frase obviamente não é minha, mas é uma frase muito comum, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A testosterona, ela é um remédio para quem precisa dele. Por exemplo, o meu paciente com deficiência de testosterona. Com o envelhecimento, muitos homens, eles vão precisar de repor a testosterona. É o que a gente chama às vezes de andropausa. A mulher conhece bem a expressão menopausa, em que os hormônios dela caem. O do homem também cai. E nessa deficiência, o homem perde interesse sexual, piora o drive sexual, que é aquela pegada, a mexida dele, como a gente fala. Afeta também a ereção, embora o mecanismo de ereção é mais vascular do que hormonal. Mas ele também tem outras questões cognitivas e mentais que pioram muito com a queda de testosterona. A massa muscular, um dos maiores investimentos que a gente pode ter para a nossa velhice, ter músculos. Significa autonomia e independência na velhice. A nossa carga, a nossa massa óssea também, que é muito importante. Então esse homem começa a ficar sem testosterona, ele começa a apresentar uma série de sintomas e pode precisar de repor. E aqui a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Repor testosterona para quem precisa é tratamento. Usar testosterona para fins estéticos ou de performance é abuso. Esse abuso, o que leva uma pessoa a ter essa necessidade de procurar esse excesso de testosterona é muito profundo. Às vezes a gente tem que procurar causas até psíquicas. Que dores essa pessoa traz para aquela... uma baixa autoestima, necessidade de validação. A gente vive hoje na rede social, se você não receber um like, uma curtida ali, poxa, será que eu não estou bonito, não estou no shape? Mas as pessoas também querem respostas rápidas, né? Treino, se você não tem um treino forte, não come bem, o seu resultado vai ser muito ruim. Agora, se você entope de testosterona, você encurta esse espaço até alcançar o seu objetivo. Só que é um preço exorbitante, que pode ser sua própria vida. Eu tenho alguns pacientes que estão conseguindo enxergar a importância de fazer esse caminho de volta
e eu estou conseguindo trazer alguns pacientes para um nível de testosterona mais saudável, é muito gratificante. Embora é difícil mexer com testosterona porque ela causa uma dependência psicológica. A sensação de bem-estar proporcionada pelo abuso da testosterona, naqueles níveis muito elevados, é difícil você tirar o cara para um nível mais baixo, mas a gente consegue muito isso. E a conscientização também, porque realmente as taxas de mortalidade, arritmias, infartos, elas são da ordem de 3 vezes maior. E se a gente pegar estatísticas que chegam a falar em até 25% de pessoas que estão em academia estão usando esteroides anabolizantes de forma equivocada, você vê o tamanho do problema, porque o que mais tem hoje em dia é farmácia e academia na cidade, né? Vai abrir um imóvel, só será que vai ser uma farmácia ou uma academia? É um bom sinal, as pessoas estão se cuidando muito, porque academia é sinal de saúde. Mas, infelizmente, a gente enfrenta esse problema e nem sempre a gente tem coragem de tocar nesse assunto, mas ele está batendo a nossa porta constantemente. Excelente. As pessoas às vezes vão mascarando as feridas emocionais com outras coisas. Bom, e por falar em feridas emocionais, vamos tocar num assunto dentro do contexto do Novembro Azul, que eu não ia perder a oportunidade de conhecer um pouco mais e também de trazer para os nossos telespectadores aqui do Papo Saúde sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul ele é uma campanha, como você disse logo no início, que ela tem um foco, né, para alertar para a saúde do homem, né, de uma forma geral, mas também se fala muito da questão do câncer de próstata. Sobre o câncer de próstata, doutor, o que você pensa, o que você diz, e você falava para mim nos bastidores aqui da questão da rastreabilidade. Eu queria entender isso um pouco melhor e compartilhar com os meus telespectadores. Sem dúvida nenhuma, o Novembro Azul, a razão de existir dele é o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais frequente na população masculina. É uma doença extremamente prevalente. Todo mundo conhece alguém que já teve câncer de próstata ou está lidando com o câncer de próstata. Existem estatísticas que falam da ordem de 70 mil novos casos esperados por ano nesse 2025. Estatísticas que falar de números às vezes dá uma percepção melhor para as pessoas. Sem dúvida. Por exemplo, uma outra estatística que é interessante, que 1 em cada 7 meninos que estão nascendo por esses dias vai ter câncer de próstata. É muito prevalente, mas não significa que vai morrer de câncer de próstata, que é o lado bom da notícia. É um dos cânceres que tem melhor resposta, principalmente se o diagnóstico for precoce. Por isso que a campanha do Novembro Azul, ao lado do Outubro Rosa, com esse objetivo do diagnóstico precoce, proporciona a chave do tratamento com fins curativos, que é encontrar a doença em fase inicial. Por ser uma doença silenciosa, isso é fundamental, porque diferentemente de, por exemplo, a mama, em que a mulher se toca e percebe eventualmente um nódulo, uma alteração, de um mês para o outro, ela consegue procurar mais rapidamente o ginecologista, mastologista, o homem só vai conseguir descobrir essas coisas se ele for no urologista. E aí a gente tem alguns parâmetros. Quais são eles? A gente recomenda que os homens vão a partir dos 50 anos. Esse número chegou-se a esse número após anos e anos de estudo e perceber que abaixo de 50 anos essa incidência é mais baixa. Entretanto, devemos começar mais cedo, por volta dos 45, se a gente tem, por exemplo, parentes em primeiro grau com a doença, um tio, um primo, um avô, pai, enfim. E também na população afrodescendente, onde existe uma maior incidência do câncer de próstata. A partir desse momento, o homem tendo essa cultura de fazer esses exames de rastreamento, e aí consiste em quê? Uma consulta médica com o urologista, bater um papo, entender o que ele está sentindo, cuidar da saúde dele como um todo, realizar alguns exames de sangue, sendo que o mais importante, o mais famoso é o PSA, antígeno prostático específico, uma proteína produzida exclusivamente pela próstata e que ajuda o urologista como uma espécie de um radar ali para que direção que as coisas vão. Tá baixo o PSA, tá alto, tá subindo, a velocidade, a proporção entre o PSA e o tamanho da próstata. Então a gente tira uma série de interpretações a partir desse resultado. E o famigerado exame de toque. Quando a gente junta todas essas informações, consulta, toque, PSA, a chance da gente conseguir fazer uma avaliação
se aquele paciente deve ou não ter um câncer de próstata, pode ou não ter um câncer de próstata, é da ordem de 95% de acerto, considerando que o paciente vai todos os anos. Então a gente está sempre tendo a oportunidade de dar um diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, a taxa de sobrevida é da ordem de 92, 95% em 10 anos. Um homem que descobriu o câncer de próstata hoje, ele tem 92, 95% de chance de estar vivo daqui a 10 anos, independente do tratamento que ele fizer. E a gente tem uma série de tratamentos que podem ser ofertados, desde cirurgia, radioterapia, até mesmo a vigilância ativa, que é uma modalidade de tratamento em que a gente vigia mesmo, rigorosamente, seguindo alguns parâmetros, o paciente, escolhendo o melhor momento de intervir. Não é toda doença que tem que ser arrancada na marra, não. Algumas podem ser observadas um pouco mais. E com o avanço da cirurgia, hoje a gente tem a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, são modalidades terapêuticas que minimizam muito os principais medos que os homens têm de fazer um tratamento, que são a disfunção erétil e a incontinência urinária. De maneira que eu falo que não tenha medo de fazer exame de próstata, porque se você tiver que ter a doença, e a sua chance é 1 em 7, segundo as estatísticas, ao longo da vida, é melhor descobrir isso cedo e fazer um tratamento que te livre disso, ao invés de ficar esperando sentir alguma coisa. Quando o homem sente alguma coisa por causa do câncer de próstata, a doença já é avançada. E aí, amigo, a gente não fala mais de cura, a gente fala de controle. Tem muita coisa para poder fazer com alguém que está controlando a doença, mas não é o mesmo resultado de quando a gente está tratando com fim curativo. Doutor, é impressionante a clarividência e como você traz de forma bem lúcida todas as possibilidades de manobras que as pessoas podem fazer, que os homens podem fazer, mas talvez a mais simples dela seja realmente esse rastreamento que é feito, e ele é tão acessível e ele está absolutamente possível para todos os homens. Os índices de pessoas que têm feito esse trabalho têm aumentado, doutor? Eles têm aumentado, mas eles são muito baixos, vergonhosamente baixos ainda. Vergonhosamente. Por mais que a gente faça campanhas, por mais que esse seja um assunto da mídia, principalmente no final do ano, né? Vai ligar um TikTok, um Instagram, é só Novembro Azul que se fala. A gente tem uma estatística muito triste, que apenas 2/3 dos pacientes, apenas 1/3, perdão, dos pacientes acima dos 40 anos faz exame de toque. E apenas metade dos homens nessa mesma idade faz o PSA. Então a gente tem um continente de homens para poder serem examinados. São homens que estão postergando, são homens que não colocam a saúde como prioridade, como a gente falou nas causas que os homens não procuram tratamento médico, procuram consulta médica. Ele não coloca aquilo como prioridade. Doutor, para o homem que não fez ainda o exame, quanto tempo dura? Eu entendi que tem todo um roteiro, o exame que se faz, é um conjunto, mas especificamente o exame de toque, quanto tempo dura? Ele dura longos 10 segundos, ou menos. É muito rápido. Exatamente, pois é, né? E pode evitar, são 10 segundos que podem te trazer 10, 20, 15, 30 anos a mais, vida, né? Faz muito sentido fazer o exame. Os homens têm medo de doer. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que é do professor Miguel Cirujo, um ícone da urologia brasileira, formou gerações de urologistas, professor emérito da Universidade de São Paulo. Hoje ele está velhinho, cabelo branquinho, mas extremamente ativo, é uma figuraça. O professor Cirujo falou o seguinte, que o exame dói, sabe aonde? Aqui, ó, na cabeça do homem, na masculinidade dele, no preconceito dele, no medo dele. É claro que é um exame que tem algum desconforto, principalmente a primeira vez que a pessoa vai fazer, ela está sem jeito, sem graça, mas o urologista conduz ela ali numa boa e 10 segundos depois você já está vestindo a roupa e indo para a mesa, bater um papo, continuar a nossa conversa. E o homem muitas vezes não faz. E eu gostaria também, inclusive, de enfatizar uma coisa, porque tem homem que não vai no urologista com medo de fazer o exame. Calma, gente, ninguém vai amarrar o paciente lá e fazer exame à força, não. Não é não. O paciente falou que não quer fazer o exame, tá tudo bem. Eu posso até discordar, achar que ele está fazendo uma escolha ruim, que ele não está sendo tão bem avaliado. Inclusive, eu faço questão de enfatizar isso. Olha, amigo,
Não tem problema nenhum, não. Nós vamos fazer uma consulta, vamos bater um papo, pedir um PSA, mas a sua avaliação ela está um pouco abaixo do que poderia ser. Mas quem sabe daqui a algum tempo ele muda de ideia. Perfeito. Né? Ninguém precisa fazer nada obrigado. Tem ali uma técnica de convencimento. Doutor, durante a nossa conversa, você trouxe algumas vezes uma ênfase na saúde mental associada a tudo aquilo que está ligado à saúde física, urológica Urológica, isso. do homem, né? Língua. Travei a língua aqui, que é raro. E, bom, o quanto a psicologia, de fato, ela é importante na condução, na quebra de paradigmas e até mesmo para que a pessoa tenha a sua saúde sexual por todas as esferas preservada e realmente saúde. Isso é fundamental. A esfera sexual da nossa vida, ela se sustenta em algumas questões básicas. A saúde física é uma delas, e essa é a parte que o urologista mais cuida. Mas sem uma saúde mental e sem um bom relacionamento interpessoal, dificilmente você consegue conjugar tudo que está envolvido numa relação íntima. Eu recebo pacientes que, por vezes, acreditam que tem um problema de testosterona porque estão tendo dificuldades em ter uma relação sexual e na nossa conversa a gente descobre, por exemplo, que eles estão passando por um péssimo momento interpessoal. E aí a gente, claro, tem que descartar todas as causas físicas, testar algumas hipóteses, fazer alguns exames, mas já alertá-lo que na próxima consulta vamos fazer um encaminhamento para que ele consiga encontrar um anteparo ali para o seu cuidado mental. Pode ser uma terapia, às vezes uma terapia de casal, qual linha que o psicólogo achar que deve seguir, a gente não interfere nessa questão. Mas se você não está bem consigo mesmo, se você não está bem com a sua parceria, dificilmente você vai conseguir fazer algo que é tão sublime, que é uma relação sexual, que você precisa estar bem. O homem também tem que perceber que, vai ficando mais maduro, a relação sexual, ela não é aquela coisa... que solta até choque, que é como se fosse eloquência. E um malabarismo, e praticamente é um verdadeiro circo de Soleil na cama. Não, gente, calma, a coisa vai mais devagar, ela vai mais na conexão, na presença, no olho. Existe toda uma necessidade de umas preliminares essas que os homens vão largando de fazer, ficam muito voltados para a questão falocêntrica, pensa muito no genital dele e menos na conexão. Então eu gosto muito de falar isso porque se o paciente me dá pistas ali de que realmente ele está precisando de uma ajuda nessa parte psicológica, a gente tem que chamar o terapeuta para estar do nosso lado no tratamento para que o tratamento dê certo. E abrir bastante, aproveitar esse espaço para falar uma opinião minha mesmo. O psicólogo é essencial no tratamento das disfunções sexuais, porque não adianta você estar com como se diz, o motor agora funcionando 100% se você está sem vontade de dirigir o carro, se você está sem tesão de dar um passeio. Você precisa estar bem em todas as suas esferas. E essa esfera psíquica, emocional, a gente só consegue com o apoio de vocês. Excelente, doutor. Que bacana. E isso dá um corte legal. E nós vamos viralizar isso aí, porque é muito bom para nós, muito bom para os médicos e muito bons para as pessoas. Estimulantes, doutor. As brincadeiras no bar, você já tá tomando um remedinho, tá tomando, alguns tem cores, outros não tem cores, né? Bom, quando e de que maneira a pessoa deve usar algum tipo de medicação específica para, por exemplo, alguma disfunção erétil, alguma coisa nesse sentido, doutor? De maneira saudável, como usar? Pois é, esses medicamentos, para começo de conversa, são extremamente seguros. Então, o primeiro mito que a gente deveria combater aqui é de que são medicamentos perigosos para o coração. Fulano de tal tomou e morreu. Enfim, são histórias muito mal contadas e realmente são medicamentos super seguros. Inclusive, os estudos mais recentes mostram o benefício de se tomar esse medicamento em termos de saúde cardiovascular. Homens que tomam, por exemplo, tadalafila, que é um medicamento muito utilizado para essa questão da disfunção sexual, eles têm uma proteção cardiovascular maior porque a gente trabalha fatores ligados à circulação do sangue, então resolve para os dois lados, pelo lado do coração e pelo lado da parte sexual. Pois bem, mas assim,
por mais que não seja um medicamento que exija prescrição médica, eu acho que vale muito a pena a pessoa levar a questão para o médico. Naquela consulta, muitas vezes ele vai perceber que ele não precisa tomar o remédio. Porque existe um lado perigoso de tomar isso indiscriminadamente. Uma delas é a dependência psicológica. Sem dúvida. O sujeito começa a tomar aquilo que foi influenciado pelos amigos do boteco, como você comentou, daí a pouco ele só consegue transar se tiver usado o azulzinho ou a Tadala, como eles brincam. Isso sem falar, os meninos da academia vão ficar bravos comigo, mas é a segunda vez que eu vou citá-los aqui. É a tal da Tadalafila na academia. Alguém inventou que isso é bom para o desempenho físico e a gente está tendo dependência psicológica e aumento dos efeitos colaterais, como por exemplo rubor facial, dor no corpo, dor muscular, às vezes problemas de epigastralgia, dor no estômago, pelo excesso do uso desses medicamentos facilitadores da ereção, num contexto que o sujeito toma ali um pré-treino, toma não sei mais o que, e aí aquela quantidade de medicamentos, às vezes tomados em jejum para ir treinar, tá dando muito problema e não tem benefício nenhum em tomar Tadalafila antes de treinar na academia. Mas assim, voltando para a sua questão mesmo de como deveríamos tomar isso, deveríamos tomar essa medicação após uma consulta com o médico que vai ver se você realmente precisa. Te ensinar como é que você toma isso, não é de qualquer jeito, tem que entender a meia-vida do remédio, se é uma medicação de dose única, se é uma medicação de uso contínuo, e o momento certo de começar, o momento certo de parar, para poder obter o melhor resultado do uso daquele medicamento quando você precisa dele. Excelente, doutor. Tá vendo? Passou rápido, informação bacana, informação importante e precisa aqui no nosso Papo Saúde. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores aqui do Papo Saúde e deixasse para a gente aqui uma chamada bacana para essa saúde masculina, aproveitando essa onda importante do Novembro Azul. Olha, pessoal, aproveitando então esse mês de novembro, né, já estamos chegando no meio dele, oportunidade de falar sobre a saúde do homem. Acho muito importante que a gente tentar fazer uma virada de chave, onde a gente procure, ainda que esteja tarde, ainda que não tenhamos procurado um cuidado médico, uma consulta preventiva, já começar a fazer disso um hábito. Incluir na nossa rotina visitas ao médico para procurar verificar se a saúde está boa. Não é caçar a doença, não. É ver se você está bem. E se tiver que encontrar um problema, encontrá-lo numa fase em que o tratamento é possível e com muita eficácia. E aproveitar o ensejo e falar também de alguns pilares básicos da nossa saúde, que é a saúde preventiva. Falar, por exemplo, da boa alimentação, da prática regular da atividade física, do controle da saúde mental, controle do estresse, e de um bom padrão de sono, porque se a gente não descansa, a gente não permite que essa máquina perfeita, que é o nosso corpo, esteja pronta para funcionar no dia seguinte. Seriam essas as recomendações que eu tenho para poder falar, como um resumo de como seria uma saúde do homem ideal. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje ele, o urologista, um professor que deu uma aula pra gente aqui hoje, doutor André Rocha, que trouxe pra gente dicas preciosas da nossa saúde masculina. Doutor André, muito obrigado e eu aguardo você no Papo Saúde 2 em breve, tá bom? Muito obrigado, Marciliano. Foi um prazer estar aqui com vocês. E assim eu me despeço de vocês, deixando aqui o Papo Saúde da Unimed, a informação a um clique de você. Até o próximo episódio.